Seja muito bem-vinda ao nosso episódio 63 do nosso programa aí semanal Poção Mágica de Gabi, já há 4 anos aí rolando por aqui, e a partir dessa semana, nas quintas-feiras, às 19h30. E nesse programa, para quem não conhece, eu te ajudo na estruturação para a realização dos teus desejos para você ter uma vida abundante e mais feliz. Eu sou a Gabriele, mentora de estruturação emocional para o dinheiro, tá? E eu te ajudo justamente você ativar o fluxo do teu dinheiro para ter essa vida abundante e mais feliz. E daí, olha só, gente, nessa edição de hoje, a gente vai falar sobre como as leis cósmicas destravam aí o teu dinheiro. Vamos falar sobre isso de uma forma bem reta, direta, para que a gente faça uma live bem pontual. Então, bem-vindos para todos que estão aí chegando aqui, trazendo aqui as minhas boas-vindas aqui, tá? E fiquem comigo até o final, que a gente vai conversar sobre isso, para que você saia daqui já com um direcionamento, uma tarefa para já te ajudar a destravar teu dinheiro. Qualquer coisa, se vocês perceberem que de repente o áudio não tá tão bacana, vocês me sinalizem aqui. Ó, hoje eu postei nos stories, né? Fiquei encantada com essa ótica. Olha só, esse óculos, né? Tá aqui com lentes novas e tal. Tô aqui toda no verde da cura para vocês, para ajudar na cura desse dinheiro que vocês querem destravar aqui. Então, bora falar e explicar. Vamos começar falando um pouquinho. E eu quero te explicar para quem é esse tema, né? E o que é esse tema, tá? Basicamente, ele é para pessoas que querem realmente destravar o dinheiro, né? Gente, a gente tá hoje 21 de novembro, a gente tá virando aí praticamente o ano. Então, eu quero convidar vocês já para refletirem sobre isso de forma muito séria e pontual, para a gente já fazer um brinde, já pensando muito em breve na mudança, que toda transformação de virada de ano, ela nos remete a mudanças e transformações. Então, um brinde para esse momento. Momento que logo vai acontecer. Então, eu realmente convido quem quer virar o ano de uma forma diferenciada, já comece a olhar para isso, já comece a entender sobre isso, para que você possa virar o ano com o teu dinheiro destravado, tá bom? Então, olha só, esse tema, né, sobre a influência que as leis cósmicas, tá, ou também como as pessoas chamam de leis universais, têm na nossa vida, de uma forma totalmente direta e reta. Isso significa que se você conhece as leis cósmicas, as leis universais, ou se você não conhece, na realidade, meus amores, isso não importa muito, porque elas vão estar todo o tempo direcionando e todo o tempo fazendo com que a sua vida aconteça. Eu vou trazer alguns exemplos aqui durante a nossa conversa aqui do Poção Mágica de Gabi para ilustrar algumas situações, tá? Então, eu percebo muitas vezes que as pessoas acabam confundindo, né, o que significa essa questão das leis cósmicas, achando que as coisas assim acontecem tipo assim, por acaso, nossa, por acaso tal coisa aconteceu, por acaso a torneira quebrou, por acaso o carro bateu, por acaso roubaram o carro, por acaso isso, por acaso aquilo. E como se fosse assim uma coisa aleatória, né? Como se as pessoas não tivessem responsabilidade pelas suas próprias vidas. Como se você, por exemplo, não tivesse responsabilidade sobre o teu próprio dinheiro, sobre o teu próprio fluxo do dinheiro. Vamos chegar lá, gente. Porque nesse momento você pode estar falando assim, ai, Gabriele, mas eu não tenho culpa que... eu não tenho culpa que bateram no meu carro, eu não tenho culpa que aconteceu isso ou que aconteceu aquilo. Ou, eu não tenho culpa que o meu dinheiro está travado e que eu não consigo resolver minha vida financeira. Aí, a gente está falando de leis cósmicas. E como eu disse, esse tema, ele fala sobre o quê? Que você conhecendo as leis cósmicas ou você não conhecendo, na realidade, o universo não se importa com isso. Ele não pode parar de girar o planeta Terra. A vida não pode parar de acontecer porque você sabe ou não sabe de determinada situação que é inevitável. É só a gente pensar na física, uma lei que é a lei da gravidade.
Então, a gente sabe, todos nós sabemos que se você tentar pular de um penhasco, de um prédio, de algum lugar, tu não vai sair voando. Não vai, desculpa, não vai. Você não tem asas. Se você é um ser humano, pode ter, de repente, você tá com teu cachorro também tá assistindo a nossa live, bacana, ele também não tem asas, ele também não vai voar, ele não tá entendendo o que a gente tá conversando agora exatamente, ele tá preocupado e mais concentrado em outras coisas, mas fato é que as leis cósmicas regem a tua vida. E aí, nada é aleatório. Tudo você emanou alguma energia, algum pensamento, alguma emoção e as coisas voltam para você, voltam em avalanche. E agora, quando você começa a tomar consciência disso, você tem a oportunidade de começar a mudar as coisas da tua vida. E é o que eu te convido, porque a virada de ano está muito próxima, é quando todos nós somos chamados, né, para a gente olhar para as coisas de uma forma diferente. E na realidade, essa virada do ano é a virada, né, do calendário dos meses de 1 a 12. Porém, astrologicamente falando, ou seja, baseado nos astros, a gente só tem essa virada, né, astrológica quando o Sol entra no signo de Áries, o que vai dar lá no dia 20 de março. Sabe o que isso é interessante? O benefício de saber dessa informação é que quando virar o ano, nesse agora dezembro para janeiro, então quando 31 de dezembro você fizer lá a festinha de Réveillon para o 1º de janeiro, você tem janeiro, fevereiro e até 20 de março. Então você tem aí uns 80 dias para organizar a tua vida e virar realmente a virada de ano, né? Que é quando os astros vão estar mudando a energia ali do ano de uma forma diferenciada. Então, já faça isso, né? Já tenha a oportunidade de fazer conhecendo essas leis, tá? Então, o que de tudo isso pode piorar, né? Se você não tem um entendimento sobre leis cósmicas, é que o teu dinheiro não só trava, tá travado, continua travado e ele não vai destravar se você não se adequar a isso, se você não começar a entender, tá? Sobre isso. E o que não é, né? Esse tema, tá? Ele não é... para quem acha, né, que assim, que tudo tá andando na tua vida, tá? Então, se você acha que você já tem a tua vida financeira resolvida, tá? Esse tema, ele não é para você. Você pode até conhecer um pouquinho mais para entender esse funcionamento das leis cósmicas, mas maravilha. Se o teu dinheiro tá ativo, se tá tudo fluindo financeiramente para você, então, realmente, né, esse tema, ele não é exatamente o que você está precisando nesse momento, tá? Mas também fica convidada para você continuar aqui, tá? Então, o maior benefício, tá, de você entender sobre esse assunto, as leis cósmicas e essa organização para destravar o teu dinheiro, é que acaba sendo uma oportunidade, tá? De você entender como que o universo funciona, tá? E daí, a partir desse entendimento, a partir da tua consciência sobre isso, você começa, então, a ter uma fluência da tua vida como um todo. Provavelmente você está aqui porque você tem o objetivo de ter uma fluência no teu dinheiro, na tua vida financeira. Ótimo. Só que, obviamente, quando a gente começa a ter fluência em uma área da nossa vida, as outras áreas automaticamente também tem. Então, se você está aqui, você quer uma vida abundante, né, e mais feliz, e abundante, assim, próspera em todas as áreas, na área financeira, na área do teu relacionamento, na tua saúde, né? Faz sentido isso para você, tá? Então, é muito importante que você entenda. Eu, Gabriele Tubbs, eu coloco de uma forma bem específica quando eu falo de leis cósmicas. E eu coloco elas vamos dizer assim, eu organizo elas em 9 leis cósmicas, tá? É a forma como eu, Gabriele, vejo, e inclusive o meu primeiro livro eu me baseei nisso, nessa forma, nesse olhar. Então, essas 9 leis cósmicas é o jeitinho que eu trago para vocês, tá? Mas, gente, como eu tô dizendo aqui para vocês, né, bem-vinda para quem tá chegando também. E como eu estou comentando aqui com vocês, na realidade, as leis universais, leis cósmicas, elas existem, a gente sabendo, tendo consciência, sabendo como elas funcionam, acreditando que aquilo ali funciona ou não acreditando, não importa. Então, vamos começar com alguns exemplos, né? Então, assim, o que a gente tem de leis? A gente tem 9 leis, entre elas a lei do semelhante que atrai semelhante.
Eu vou citar as leis só, a gente não vai falar de todas aqui, porque senão a live ficaria muito, muito extensa. Na realidade, cada lei daria uma live pelo menos de meia hora facilmente, tá? Mas o objetivo que eu quero trazer aqui para vocês é você ter um entendimento desse funcionamento. Eu quero te trazer alguns exemplos pontuais, principalmente que a gente vê bastante no dia a dia e que de repente já aconteceu contigo e que você ainda não percebeu, né? Por que isso se repete? Porque o problema é esse também. Você fica numa repetição enquanto você não toma consciência do que está acontecendo, de que isso existe. Você está na escuridão, né, da ignorância, mas não é na forma pejorativa que eu estou usando a palavra ignorância, é no sentido de você realmente ignorar, ou seja, de você não saber que aquilo existe, como aquilo funciona, tá? Então, basicamente, a gente tem das 9 leis, né? A lei do semelhante, que atrai semelhante, tá? A lei da polaridade, então, de tudo tem 2 polos. A lei do espelho ou da correspondência. A lei de causa e efeito, poderosíssima, né? E é a que a gente vê muito no nosso dia a dia. A lei do silêncio, a lei do desapego, a lei do dom cósmico para sua missão e a lei da benevolência. Então, essas são as 9 leis cósmicas que eu coloco, tá? Para vocês, através do livro, através de outras formas que eu ensino isso de forma bem específica, tá? Então, vamos a alguns exemplos. Então, por exemplo, a lei do semelhante que atrai semelhante. Então, o que ela fala? Ela fala que todos os nossos pensamentos, na realidade, os pensamentos, eles vão gerar emoções, e essas emoções, elas são energia. E se aí vamos pensar em que emoções? Por exemplo, se você estiver vibrando, né, elas são energia, ou seja, elas emanam uma vibração, aquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, se você estiver lá na tristeza, na raiva, no ódio, se você tiver com culpa de alguma coisa, porque você julga no teu pensamento que você fez tal coisa errada, aí você se culpa. Aí, como eu brinco, tu tá lá com o chicotinho, se chicoteando, né? Querendo se punir por algo que você julga que fez errado. E quem disse que foi? Mas aí você se culpa. Todos esses sentimentos que eu dei agora de exemplo, tá, geram uma vibração negativa, tá? Isso, gente, se a gente tá vibrando assim, ou se você tá vibrando na alegria, na felicidade, eu mereço, eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou o poder. Se você tá vibrando em todas essas energias tão positivas, você também tá emanando energia. De qualquer modo, você tá emanando energia. Isso é uma lei do universo, que se chama semelhante atrai semelhante, porque é o seguinte, semelhantes se atraem por esse ponto de vista energético. Então, o que significa? Significa que se você está vibrando no que a gente falou num primeiro momento, sempre com raiva, sempre reclamando de tudo, não pode ver o vivente em paz, que já começa a reclamar. Reclama daqui, reclama dali, baixa a energia tua, de quem está à tua volta, azucrina todo mundo, tá? Inferniza a vida de todo mundo. Você estava fazendo o quê? Você está baixando a tua frequência energética. Então, como semelhante atrai semelhante, sabe o que acontece? Acontece que você atrai, porque você joga a tua energia pro universo, pro mundo. Você atrai para você. Quem é que vai captar aquela energia? Vai captar aquela energia quem tiver na mesma frequência de raiva, de ódio, de lamentação, de reclamação, de tristeza, de melancolia, de culpa, de tudo que tem de horrível, né? Horrível isso tudo que eu tô falando Só que você tá emanando isso e você vai receber de volta isso, porque semelhante atrai semelhante, ou seja, por frequência eletromagnética, é feito um pareamento. Quer ver um exemplo? Rádio. Rádio tem lá a estação 90.3. A estação 90.3, ela frequencia e tem lá o nome da estação de rádio aí da tua cidade, tá? Aí você muda ali a frequência do rádio e você vai até a 101.7, sei lá. Ou seja, aquilo lá já é outro nome de rádio, é outra frequência. Ou seja, se você vai mudando a frequência do rádio, você vai frequenciando, ou seja, se conectando
com energia semelhante daquele radinho que você conectou. Então, se você está lá conectado na frequência da tristeza, raiva, ódio, você vai frequenciar com seres. Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção no que eu estou falando, que isso é importante. Você vai frequenciar com seres que estão nessa mesma frequência. O que eu quero dizer com seres? Você pode frequenciar com outro ser humano como você, que está na raiva, que está no ódio, que está toda nessa baixo astral, literalmente baixo astral, tá? E aí, por exemplo, você sai na rua com o seu carro lá bem feliz de manhã para trabalhar e de repente você até tá com o carro parado. E olha o que acontece. Gente, eu tava só parado, não tava fazendo nada, eu não fiz nada. E o que aconteceu? Veio um carro e passou que levou meu espelho retrovisor do motorista, quebrou ele ali, não fiz nada. Olha que absurdo, e meu cara foi embora e nem parou pra dizer, não, eu conserto. Não, eu conserto. Aí vamos lá. Você não tá aqui porque você quer ativar o teu dinheiro, porque o teu dinheiro tá travado? Se isso que é um exemplo, eu acabei de dar um exemplo. Se isso acontece, já aconteceu com você, coisas que te fizeram ter um prejuízo. Enquanto você não sair dessa raiva, desse ódio, de tudo isso, você vai continuar por essa lei do universo, semelhante atrai semelhante, atraindo para você situações, pessoas que estão raivosas como você e vão fazer assim, ó, tchum, bate em você, bate no teu carro, estraga teu carro, porque agora você vai ter que fazer o quê? Gastar dinheiro para consertar o carro. Chato, né? Aí o teu dinheiro que já estava travado, tudo que já estava andando mal, que tá complicado, endividada, não sei o quê, uma confusão, devendo para pessoas, devendo por cartão, um monte de bagunça. Sabe o que vai fazer? Você tem que pagar agora mais uma conta, porque o fulaninho bateu no teu carro, criou um problema que agora você vai ter que consertar, porque ele foi embora e não vai pagar nada. Tu nem sabe, nem viu a cara do cidadão, tá? Ou seja, eu não sou muito boa de versículos da Bíblia, gente, mas na Bíblia tem um versículo, algo que fala no seguinte sentido: quanto mais você tem, mais lhe é dado. Quanto menos você tem, mais lhe será tirado. E é bem isso. Porque você vai sempre atrair situações para a tua vida por semelhança que vão fazer com que essa lei se cumpra. Então, esse foi um exemplo mais para o negativo. E, infelizmente, qual é o problema disso? O problema é que enquanto você não resolver as tuas questões internas, limpar tudo isso que a gente falou, porque a pessoa que fica vibrando nesse baixo astral que eu comentei, precisa limpar tudo isso. Enquanto você não se conscientizar que você precisa limpar tudo isso, para parar de ter frequência com essas porcarias e você subir aqui um nível para começar a entrar na alegria, na alegria, na paz, na compaixão, em vários sentimentos positivos, você não sai disso e é aqui que você começa a se desencontrar dessas seres, né, que eu falei, que tem uma energia negativa e que vão te causar situações. Por quê? Porque você está simplesmente igual ao outro. E aí eu falei seres, por quê? Porque isso pode acontecer tanto com uma situação dessas, como eu acabei de falar, você ser humano com outro ser humano, mas o problema não é que é só aqui do mundo do visível, não, gente. O problema é que isso também se aplica ao invisível. Então é o seguinte, se você está vibrando em todos esses sentimentos ruins, o mundo invisível ele vai continuar acontecendo normalmente. Então espíritos de baixo astral, de sentimentos assim pobres mesmo, vão se atrair por você. Então você é aquela pessoa que está sempre, quanto mais raiva você sente, mais vai ter, porque vai estar sempre como se estivesse ali realmente espíritos colados em você. Você pode chamar de como você quiser, o obsessor, é espírito, é invisível, não importa. Eu também não preciso dar nome aqui a nada. Eu só preciso que você entenda que não pense que é só aqui no mundo que você enxerga com os olhos que a terra há de comer, né? Não, você também está atraindo seres de outras dimensões
que simplesmente estão ali frequenciando nessa mesma energia negativa. Então você que quer destravar o dinheiro, você tá com tudo andando e tal, agora recebeu lá um salário, recebeu um valor que você estava guardando um tempão, e aí acontecem situações, esses seres também te acompanhando porque você mantém essa energia. Então sabe aquela expressão vigiai e orai? Isso é constante, não tem escolha. Proteja a tua casa, proteja as tuas pessoas na luz, se esconda na luz, porque senão o teu dinheiro vai pro brejo. Como que você vai ativar o fluxo do dinheiro se você estiver só nessa negatividade? Não, você precisa limpar isso. Então, a lei do semelhante, ela fala isso de forma muito, muito, muito clara, gente, tá? Então, aqui, dei esses exemplos de coisas que acontecem no dia a dia que as pessoas, às vezes, não se dão conta, assim, nossa, mas imagina como que isso iria acontecer, né? E então, sim, as coisas acontecem, por quê? Porque tem conexão de energia, e aí, enquanto você não resolve isso, enquanto você não entende que essas leis, elas estão funcionando todo o tempo. Gente, a lei não vai desligar para você dormir, nem para você acordar, nem para nada. Cada um de nós, na realidade, somos o quê? Um ínfimo pontinho de areia no meio de uma praia gigantesca. Esse somos cada um de nós. Então, que cada um de nós possamos ser seres melhores, que possamos ajudar outras pessoas a saírem de determinadas situações. O meu papel aqui é te ajudar a ativar o fluxo do teu dinheiro, para você sair de repente, alguma situação mais desafiadora, tá? Essa lei também, do semelhante atrai semelhante, ela tem uma certa conexão com outra lei universal que se chama lei do espelho ou correspondência, tá? Porque esse exemplo que eu acabei de falar pelo ponto de vista de frequência energética, o que acontece? Acontece que a lei do espelho, ela fala o quê? Que nós somos espelhos daquela pessoa que, vamos dizer, a gente está projetando o nosso interior. Então, vamos lá. Como assim, né? Internamente, né, inconscientemente, a gente usa esses termos, você vai estar vendo sempre o que você tem dentro de você é o que você consegue enxergar lá fora. Então, por exemplo, uma pessoa já tem esse fato que ela vai atrair pela frequência que ela está vibrando essas emoções e sentimentos que falamos. Beleza. Aí, além disso, adicionalmente a isso, através dessa outra lei cósmica, tá? Nós temos a seguinte situação. Aquilo que você enxerga na sua mãe, no seu pai, em qualquer pessoa fora de você, tá? Aquilo que você enxerga fora. Tô dando exemplo, mãe, pai, filho, aquilo que você enxerga nos teus amigos, aquilo que você enxerga nos teus colegas de trabalho, ou que seja, aquilo que você enxerga nas pessoas desconhecidas. Como assim aquilo que você enxerga? Por exemplo, aqui um exemplo aleatório. Você vai num supermercado fazer compra lá das tuas compras da casa e você é atendido por uma mocinha no caixa registrador lá para passar as suas compras, super simpática, super querida, super bacana, e você percebe isso nela. Ela é isso, ela tem isso, mas você percebe que essa moça é uma pessoa muito atenciosa, muito simpática, tá te atendendo muito bem no caixa registrador. Até tô me lembrando de uma coisa, eu vou compartilhar com vocês, peraí. Então, o que acontece nesse exemplo? Acontece que se você tá vendo essa mocinha do caixa registrador, que ela é toda simpática, atenciosa, tá te atendendo muitíssimo bem lá no supermercado, no caixa, significa que se você reconhece essas características nela, é porque você tem essas características em você. E aí, quando a gente tá falando da parte positiva, é sempre muito bom, né, gente? Ai, que maravilha, então, mocinha simpática, isso significa... Ai, que eu também sou simpática, também sou atenciosa, que legal, né? Pois é. O problema é que se você vai na caixa registradora e você pega aquela caixa chata, com uma cara de emburrada, de mal amada, de tô de mal com a vida, ela pega as tuas coisas e faz assim, detona lá, quase que joga teus ovos, joga lá as coisas que tu comprou com todo amor e carinho, quer dizer, amor e carinho não. Por quê? Porque se essa pessoa que tá te atendendo no caixa, ela tá assim, é toda mal educada, assim, né? Você, por frequência, lembra duas coisas, por frequência energética, você já se atraiu por essa caixa, né? Você precisava dessa caixa. Aí, por projeção, ou seja, por espelhamento,
além de você ter atraído por frequência de sentimento, essa falta de educação, essa má vontade dessa pessoa que está te atendendo mal ali no supermercado, essas características ruins que você está reclamando da fulana, que você está, nossa, olha que mal educada essa mulher aí do caixa, ela está me atendendo mal, infelizmente você ainda, eu vou dizer ainda tem em você. Por que eu vou dizer ainda tem em você? Porque tudo é mutável, meus amores. Porque você pode mudar isso, você pode mudar essa realidade dentro de você. Primeira coisa é ter consciência. Uma live como essa, uma poção mágica de Gabi como esse, ele te traz consciência para você fazer aí a transformação em você. Então, nesse exemplo, você tem o quê? Você tem uma situação que você, por espelhamento, você está enxergando coisas ruins dessa outra pessoa e, infelizmente, é porque isso ainda está dentro de você. Porque você pode mudar essa realidade, você pode trabalhar isso, limpar todos esses sentimentos, parar, né, perdoar, parar de sentir raiva das coisas, das pessoas. E eu não estou dizendo que isso é fácil, isso não é fácil. Aí quando eu fiz assim, lembrei de uma coisa. Exatamente isso. Eu fui percebendo ao longo da minha caminhada que num bom tempo da minha vida, até por toda a minha história de vida, mas eu não vou contar aqui agora, quando a gente tiver, de repente, um encontro de mais tempo eu conto, mas eu fiquei nutrindo muito essa coisa de raivas dentro de mim, muito, gente, muito. Então eu percebo que isso que eu acabei de dar de exemplo, eu não, na hora até não me veio esse exemplo pensando, me baseando nisso, mas quando eu falei, eu me lembrei, eu era essa pessoa que na hora que eu ia, por exemplo, num caixa, ou em situações aleatórias, assim, na rua, até com pessoas desconhecidas, com quem que eu caía ali na minha vez de ser atendido? Com pessoas que às vezes estavam ali, com burrada, de mal com a vida. Por quê? Porque muitas vezes eu era essa pessoa que eu estava assim com as outras pessoas. Então, quando chegava a minha vez de ser atendida de alguma coisa, eu era atraída por essas pessoas, né? E agora, final de semana último que passou, eu passei por uma situação de ter ido fazer compra, coisa assim, e aconteceu justamente o que eu falei no início, né? Eu fui atendida por uma mocinha muito simpática, muito atenciosa e tudo mais. Por quê? Porque a minha energia foi limpando a partir de muitas coisas que eu já fui limpando para hoje eu também estar fazendo esse trabalho aqui com vocês, tá? Então eu preciso te trazer consciência que através dessas leis cósmicas, você tem, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar. Esse espelhamento, ele só vai mudar quando internamente você mudar os seus sentimentos, as suas emoções, para você, primeiro, na lei do semelhante, atrair uma galera, né, um pessoal de outra vibração para você, tanto do mundo do visível quanto do invisível, assim como você vai então passar a ter correspondência, espelhamento com pessoas que têm uma energia também diferente do que talvez hoje você esteja atraindo para você, tá? E aí isso tem tudo a ver com o teu fluxo do dinheiro ativo ou travado. Por quê? Porque se você tiver se espelhando só com essas situações, né, desagradáveis, significa que você ainda tem uma caminhadinha ainda de limpeza. Agora, uma coisa eu garanto para vocês, isso não é impossível, isso é totalmente possível e você tem que mudar essa realidade. Porque, infelizmente, eu preciso ser realista aqui com vocês. Enquanto vocês não mudarem essa realidade, essas emoções, esses sentimentos, você não consegue sair da situação que você tá. Por isso, gente, que eu sinto em dizer, mas é muito difícil você fazer isso sozinho. Então, ou você paga com dinheiro para alguém te mentorar e te levar para esse caminho, ou muitas vezes você vai pagar com tempo. Como você tá aqui agora na live, você tá pagando com tempo. E eu digo muito o seguinte: para quem não tem dinheiro para investir nesse momento, como eu não tive lá atrás, para investir em tratamentos terapêuticos que eu precisava passar, em acompanhamentos, etc., eu investia o meu tempo estudando de graça no YouTube, nas lives das pessoas que eu acompanhava e tudo mais, que na realidade foram as formações que eu acabei fazendo para eu desenvolver esse trabalho, que é o que está no meu mapa astrológico. Assim como você tem lá o teu. Que é uma outra lei que eu coloco, né, que eu considero como uma lei cósmica, que todos nós temos uma missão aqui na Terra. Então, a partir do momento que você não está alinhada com a sua missão, minha imperatriz, o teu dinheiro trava, tá? E aí que nós, quando completamos 33 anos... Um brinde.
Quando nós completamos 33 anos, até ali a gente já teve a chance, ali com 28 até os 33, dos 28 aos 33, a gente teve uma chance de nos alinharmos com a nossa missão. Mas quando a gente chegou dos 28 aos 33, ainda não conseguiu alinhar, então chegou nos 33 anos e não alinhou ainda, não se alinhou com a sua missão, aí a coisa cada vez trava mais. Você precisa estar alinhada com a tua missão aqui na Terra para que as coisas tenham fluência na tua vida. Isso é uma das outras leis cósmicas que tem. E quando a gente vai empilhando e somando essas 9 leis cósmicas, você vai entendendo que se você não está alinhada com elas, é por isso que o dinheiro está travado, mulher. Tu entende? Aí você tá aqui, numa live, para ativar o fluxo do teu dinheiro. Você tem que entender. Quando eu completei 33 anos, a minha vida, que tava só assim, ó. Assim, eu tinha comprado apartamento, feito investimentos, viajava para fora, inclusive do Brasil. Quando eu fiz 33 anos, eu não tava fazendo isso que é o que eu tenho que fazer, a minha vida começou a fazer assim, ó. Assim. E foi devagar mesmo, viu? Essa forma que eu tô fazendo é real, porque foi, sabe aquela coisa assim, ó, devagar e lentamente, que dói mais ainda? Foi assim, doeu. Olha que doeu. Olha que doeu. E aí eu te digo, pra que você vai passar por dor? Eu já passei por isso, eu já sei como é que é, eu tô te avisando. Porque na época eu não entendi, porque eu não tinha estudado nada do que hoje, eu já estudei tantas coisas e hoje eu consigo ajudar as pessoas por causa desses conhecimentos. Quando eu estudei essa questão da idade dos 33 e eu me dei conta, putz, não acredito, foi bem a idade que as coisas começaram, a maionese começou a desandar na minha vida, todas essas áreas. Começou pelo dinheiro, daí pegou a parte de relacionamento, até saúde, e saúde principalmente também de família, complicou, gente. Complicou. Aí pra que você vai passar pelo perrengue? Eu já passei pelo caminho pedroso lá, a trilha difícil. Por que você vai passar por lá? Eu não te recomendo, não. Eu já cheguei no final da trilha, já resolvi, pronto. Peguei, organizei tudo, tô aqui hoje te trazendo os conhecimentos, te dando o caminho, dizendo, ó, vem, dá a mão que eu vou te levar, eu vou te conduzir, porque eu já passei por aí. Eu sei como é que tu vai fazer agora para que tu não sofra tudo que eu sofri, entendeu? Então, leis cósmicas ajudam a destravar o teu dinheiro. Então, você mudando a tua frequência energética, você, com o passar do tempo, não é assim mágica, mas as coisas acontecem. Você vai começar a fazer o quê? Se espelhar com pessoas que estão em outra vibe. Sabe aquela história, eu mudei e as pessoas à minha volta mudaram? É isso. É sobre isso, e você não precisa ficar com peninha de ai, mas eu vou me afastar das pessoas. Sabe que é uma crença forte que as pessoas que ficam ricas, quem ficou rico já não tem mais isso, mas as pessoas que querem ficar ricas têm esse tipo de crença. Ai, mas e aí os meus amigos que são pobres, da onde eu vim, eu vou me afastar deles. Gente, é só uma questão natural. E outra, quem for teu amigo mesmo, não vai se afastar de você. Agora, se forem pessoas que têm toda uma vibração contrária da prosperidade, é uma coisa natural. Você vai se aproximar com pessoas que estão vibrando numa prosperidade diferenciada. É por isso que elas têm dinheiro. Entende? Tudo é questão de vibração e de tudo isso que a gente está conversando que está baseado nas leis, tá? Uma outra lei que é muito forte, potente, é a lei de causa e efeito, tá? Então, a lei de causa e efeito é o seguinte, você plantou arroz, você vai colher arroz, né? Não tem como você plantar uma coisa e você colher uma coisa diferente daquilo que você plantou. Plantou arroz, vai colher arroz. Não tem como você plantar arroz, agora eu vou colher batata. Não vai ser assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa é uma lei cósmica que ela vai influenciar muito no destravar do teu dinheiro para essa ativação que você quer. Ou, o contrário disso, para travar mesmo, deixa ele travado mesmo, tá? Por quê? Porque na medida que você, no teu passado, você fez um bom plantio, ótimo, você vai colher coisas boas. A gente pode usar até esse exemplo do sentimento. Se você veio plantando, né, compaixão pelas pessoas, alegria com as pessoas, se você veio plantando cuidado com as pessoas, sabe? Você vai colher tudo isso, mais cedo ou mais tarde, é uma lei do universo. A gente não precisa duvidar disso. Agora, quem vem plantando?
passando a perna nos outros, dando um jeitinho, dando despertona pra cima das pessoas e tal. O que você tá plantando? Você tá plantando isso. Aí, o que muitas vezes as pessoas não se dão conta, nessa área que eu escolhi atuar da parte do dinheiro, né, de destravar o dinheiro, ajudar nisso, e é porque é o que está no meu mapa, está na minha missão eu ajudar as pessoas nisso. O que as pessoas muitas vezes não se dão conta é assim, que você no final das contas, você tá o quê? Lá atrás, fez um monte de maracutaia, um monte de historinha, e agora hoje tá chorando as pitangas porque tá toda endividada, porque tá toda encalacrada, porque tá acontecendo aquilo que eu falei lá na lei do semelhante mais no início da live. Acontecem coisas, você vibrando na raiva, você com raiva de todo mundo, com não sei o quê, batem no teu carro. Nossa, mas eu tava parada. Como que isso aconteceu comigo? Ó céus, ó vida. A vítima, para! Gente, para! É causa e efeito. Você fez outras coisas, você tá colhendo. E é isso que as pessoas precisam entender, que para você destravar o teu dinheiro, a partir de agora, você precisa mudar. Ai, Gabriele, agora tu me deixou deprê. Vou sair da live deprê, porque aí eu tô me dando conta. Se você tá se dando conta que você fez um monte de coisinha que não era bacana lá atrás, primeiro passo, consciência. Primeira coisa, o passo da mudança, pelo amor de Jesus Cristo, é consciência. Se você tá se dando conta disso, ótimo. Aí a gente vai pro passo número 2. Depois que você se dá conta, você vai... Aí agora? Agora o que eu faço com o que eu já fiz? Não tem como voltar no tempo, né? A maquininha do tempo. Ainda não nos passaram como é que a gente faz. Então, não vai dar para voltar no tempo para você pegar e vou refazer aquilo ali que eu fiz de M e vou reconsertar tudo. Não vai rolar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o quê? Daqui para frente. Tá? Que nem diz a música, daqui pra frente vai ser tudo diferente. E literalmente, daqui pra frente, faça tudo diferente. Porque a partir desse seu fazer tudo diferente, daqui pra frente você tá fazendo o quê? Um novo plantio, para você depois você ter uma nova colheita. E não pensa que você assim, eu só vou plantar se eu colher agora aqui, ó. Quero que seja rápido. Calma, porque você fez um monte de construções que não foram bacanas e você estava colhendo isso. Pronto, agora eu acordei, comecei a limpar, estou me tratando, estou fazendo o que precisa ser feito, limpar tudo isso, que é isso que você precisa fazer. Então, eu começo a fazer o quê? Vamos começar, então, a fazer o bem para as pessoas? Vamos começar a emanar isso? Só tem um detalhe. Se você está vibrando ainda na raiva, no ódio, tarará, e acha que o mundo é uma porcaria, as pessoas estão com tanta intolerância às pessoas, né? Então, enquanto você também não se der conta que você pode ser uma pessoa boa, que pode ser boa com outra pessoa, e você começar a fazer este movimento no teu dia a dia, em pequenas coisas. Eu dei uns exemplos tão, assim, simples, eu não dei exemplos profundos de pai, mãe, nada disso. Tem tudo isso tem relação, gente, mas eu dei exemplo da caixa do supermercado, gente. Pessoas desconhecidas falam sobre a gente. É que as pessoas conhecidas, as pessoas da nossa família, a gente vai ter muita dificuldade de admitir. Imagina que aquela minha irmã, que aquele meu pai, que aquele meu irmão, imagina, aí a gente não quer admitir as coisas. Mas se botar bem a mão no fundo da consciência, vai se perceber o semelhante atrai semelhante, a lei do espelho, espelhamento com a outra pessoa. Então, nesse quesito de plantar e colher, se você acha que, não foi muito bacana, ou às vezes você não se dá conta ainda. E tá tudo bem, você vai entendendo as coisas no teu tempo. Mas entenda que precisa fazer algo de diferente, você precisa a partir de hoje começar a olhar... Opa, bati aqui embaixo. Precisa olhar para você começar a ter uma postura diferente diante das coisas, das pessoas, das situações. Porque aí você está começando esse novo plantio para ter uma nova colheita. E esse aspecto da causa e efeito tem um outro ponto que às vezes eu também vejo as pessoas falando assim, nossa, imagina. Então, por exemplo, vamos para um outro exemplo. A pessoa trabalha na rua, pessoas que trabalham na rua constantemente. Por exemplo, eu já trabalhei na rua, eu era representante comercial. O que mais que trabalha na rua? Vamos pensar aí, que se quiser escrever... Eu era representante comercial, então eu fazia visitas aos médicos, então eu estava sempre rodando com o carro, né, num determinado bairro da cidade que eu estava. Por exemplo, policiais trabalham na rua, então estão sempre rodando. Por exemplo,
ônibus, aplicativo, táxi, tudo estão constantemente na rua. Aí vê se vocês, o que vocês acham? Por exemplo, vocês acham que essas pessoas que estão constantemente na rua, elas têm muito mais probabilidade, por exemplo, de que coisas aconteçam com elas, seja assim, bater um carro, né, trombar aí com alguém, ser assaltada, qualquer coisa, né, do simples ao pior. Mas são pessoas que estão mais suscetíveis do que uma pessoa, de repente, que trabalha em casa, que está mais ali dentro de casa. O que vocês acham, né? A opinião aí de vocês. Porque, por outro lado, a gente poderia pensar assim, nossa, mas é um perigo se a pessoa está todo o tempo dentro de casa, porque ela pode se estribuchar no chão, cair e tropeçar. Que, aliás, eu estava lembrando, gente. Ai, gente, hoje eu estava descendo a escada ali para ir lá para a parte do pátio e eu estava me lembrando que eu até estou rindo sozinha comigo mesmo. Em janeiro, gente, eu estava tão sendo desafiada, porque eu falei para vocês no início da live o quê? Que nós estamos em novembro, que está na hora de todos nós nos prepararmos, porque logo assim vai virar o ano, de dezembro para janeiro. Vai virar o ano, né, corrente dos 12 meses, mas que em março nós temos a virada do ano astrológico. Então a gente tem ali 80 dias para nos prepararmos para o 20 de março, que é quando vira a energia astrológica dos astros lá fora. E aí que eu estava, por exemplo, no início desse ano, estava sofrendo ali tantos ajustes, porque a gente tem janeiro e fevereiro para ajustar e virar o ano astrológico com tudo. E foi quando eu, dentro de casa, eu torci o pé, gente, descendo uma escada. Então, né, quem é que tem mais risco de sofrer um acidente, de acontecer alguma coisa? Quem tá dentro de casa ou quem tá na rua andando por aí, né? Então, parece que, de modo geral, as pessoas acham que as pessoas estão na rua, elas têm mais suscetibilidade de bater carro, de acontecer as coisas. Mas, gente, porque não estão considerando as leis do universo. Porque se você considerar as leis do universo, você vai ter que levar em conta essas principais que eu tô falando aqui para vocês. Você vai ter que ver o seguinte, você tá vibrando na raiva, você vai atrair pessoas raivosas para você. Provavelmente alguém que vai bater no teu carro. Se você tá ali vibrando na raiva, você vai espelhar com pessoas ali parecidas com você. E então, dependendo do que você já plantou lá na tua vida, você vai estar colhendo porcarias, você vai estar colhendo prejuízos, porque toda hora acontece um imprevisto financeiro que teu dinheiro vai embora. Aí o dinheiro entra, mas ele logo sai. Por quê? Porque você não se sente merecedor e porque você plantou lá um monte de coisas que está na hora de limpar, entende? Então, esses cuidados que você precisa ter, tá? Então, gente, deixa eu tomar aqui uma água. Vocês percebem o quanto, né, tem de influência nas leis cósmicas aí do universo, para que a gente possa, então, ter uma situação que vai nos favorecer com relação ao nosso dinheiro, ou que, pelo contrário, não vai favorecer, vai justamente deixar as coisas mais e mais complicadas. Tá perceptível de tudo que a gente conversou aqui hoje sobre esse tema, tá? Se tivesse quem quiser comentar aqui. E fala aqui pra mim, gente, o que vocês estão sentindo disso, tá? Porque como eu comentei, eu estou fazendo a live de uma forma mais pontual e não vou colocar aqui todas as 9 leis de fato, tá? Porque não faz sentido pro que eu tô querendo trazer aqui para vocês, tá? Aqui o objetivo é realmente a gente fazer uma coisa mais pontual mesmo, para ter esse entendimento, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Enquanto isso, vocês podem escrever aqui. Tá tudo bem? Alguma dúvida que vocês queiram comentar aqui, pode escrever aqui no chat, quem estiver aqui ao vivo comigo, tá? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá. E aí, gente, então pra gente ir pra reta final e a gente fechar aqui esse assunto, tá? Quem depois tiver interesse em a gente conversar um pouquinho mais sobre as 9 leis mesmo cósmicas, que são 9, depois você me manda um direct lá e tudo mais, a gente organiza de alguma forma, tá? Porque aqui, senão a gente ficaria muito tempo, já teve época que eu fiz uma live só de cada lei cósmica, então
Serão 9 dias de live, eu não vou passar aqui muito mais o tempo, a gente já vai fechando. Então, antes da gente fechar, um ponto importantíssimo. Por onde, então, que você começa, a partir dessas informações que eu te falei aqui, né? Agora que você já sabe o benefício, né, de você entender, a partir do entendimento e da consciência que você tenha das leis cósmicas, você trazer isso como uma chave, né, como uma forma de você, então, destravar o teu dinheiro para você ter essa vida abundante, mais feliz que você deseja, tá? Então, por onde você vai começar agora que você sabe que as leis do universo, elas regem a tua vida e que você, então, né, tem que cuidar muito bem do que está acontecendo. Bem-vinda, Catinha, que chegou. Bem-vinda aí todo mundo. Então, por onde você vai começar? Você precisa começar com limpeza, tá? Então, tudo que eu fui falando, e principalmente bem no início, gente, que eu trouxe de forma muito, batendo muito nessa tecla. Você, para mudar essa frequência energética, seria como se fosse subir aqui de nível. Você precisa mudar aquilo que você vem sentindo. Então, é uma coisa assim. Primeira atitude que você vai ter, você vai anotar aí. Você vai ter que começar a realmente vigiar os teus pensamentos, tá? Começar a perceber o que você vem pensando, porque esses pensamentos, eles vão te gerar sentimentos, emoções. E a partir do momento que você tem essas emoções construídas, dependendo de quais eram os pensamentos e quais as emoções que geraram, eu posso dizer ferrou. Desculpa o termo, mas tá? Por quê? Porque aí você vai entrar em todo o desencadeamento que eu já expliquei e que eu não vou repetir agora. Tá? Então, primeira coisa que você vai fazer, anota aí. Você vai ter consciência e você vai começar a perceber os teus pensamentos. Gente, isso é um exercício constante. Isso não é da noite pro dia que você faz, mas eu posso te garantir que você faz e que isso é possível. Então, controlar os teus pensamentos e começar a limpar, tá? Limpar essa raiva e esse ódio, tá? Então, você vai escrever aí a seguinte frase para você começar a limpar. Você vai pegar essa frase, amanhã, quando você acordar, hoje de noite, quando você for dormir, você vai falar, né? Como? Você vai falar assim: limpa em mim. Escreve essa frase que ela é poder. Essa frase é poder para você mudar a tua realidade agora, ainda até o final desse ano. Se você fizer isso todos os dias, a gente tem aí, ó, uns 40 dias. Você pode virar o ano outra pessoa, de verdade. Então vai. Não pode ter preguiça, tem que fazer todos os dias, tá? Então é aquela história, gente. Ou você paga o preço. Você pode pagar dois preços. Ou você paga realmente uma pessoa que vai te conduzir, vai te mentorar, tá? Por exemplo, eu já passei por todo esse caminho, eu pego na tua mão e eu te levo mais rápido, porque eu já sei por onde a gente vai, qual é o caminho que a gente vai fazer, e eu vou acelerar o teu resultado. É diferente. Agora, se você não pode, se não é possível, você precisa pagar em tempo. Então, você vai se dedicar diariamente para aquilo que precisa ser feito. Então, você vai escrever aí: limpa em mim toda a raiva que ainda sinto, todo o ódio que ainda sinto, todo o medo que ainda sinto. Limpa em mim todo o desprezo, toda a pobreza que ainda tem em mim. Está cancelado, cancelado, cancelado e desmaterializado a partir de hoje. Está feito, está feito, está feito. Anota essa frase, coloca esses sentimentos aí que eu trouxe, mas você pode acrescentar. Mesmo que você acrescente, eu vou pedir para você deixar esses que eu já falei. Porque mesmo que você acha que você não tenha, deixa. Esses é pedido deles para deixar, tá bom? Então, você vai falar isso e você vai fazer isso ao dormir e ao acordar. E aí, depois que você fizer esse comando de limpeza, tá? Você pode repetir: eu sou capaz, eu sou segura, eu sou o poder. Você pode escrever esses três. Eu sou capaz, eu sou segura, eu sou o poder. Então, se você se pergunta por onde começar, você vai começar por aqui.
Já estou te dando toda a orientação de como você vai fazer na prática para você começar a se libertar e você colher melhores frutos a partir das leis cósmicas que a gente conversou no dia de hoje. Porque na medida que você faz essa limpeza diariamente, e eu te desafio, porque de hoje, 21 de novembro, até a virada do ano, que você tem aí uns 40 dias, se você fizer isso de forma séria, com você mesma e responsável, você, em 40 dias, de manhã e de noite, você é outra pessoa. Você vai ver como as pessoas à sua volta vão te perceber de uma forma diferente. Isso não é brincadeira, isso é poder. Tá? Então, se você quer destravar o teu dinheiro, se você quer ter essa vida abundante, mais feliz, faça esse exercício, tá bom? E aí, gente, a gente vai se encontrar de novo no próximo episódio do Poção Mágica de Gabi, que vai ser na quinta-feira que vem, às 19h30, agora nosso horário novo, oficial aí do Poção Mágica de Gabi, tá bom? Então, ó, deixo aí beijos infinitamente nutritivos e cósmicos no teu coração, com muito amor e com muito dinheiro no teu bolso. Até a próxima!